Shalom, shalom! Estamos trabalhando uma playlist com fundamentos cabalísticos, fazendo uso do livro O Caminho de Deus, Derech Hashem, de Rabbi Moshe Chaim Luzzatto. Caso você não tenha visto desde o início da playlist, é necessário que você acesse esse conteúdo desde o primeiro vídeo, para obter maior compreensão sobre o assunto. Segue outra observação extremamente importante para essa playlist, é que o livro está sendo tratado em sua íntegra. Então é necessário que você venha discernir e filtrar, retendo o que é bom. Porque para um discípulo de Yeshua tudo tem que passar pelo crivo da Bíblia, pois tudo aquilo que é bíblico é 100% judaico, mas nem tudo que é judaico é bíblico. Nos mantenhamos sempre na instrução apostólica, tendo como base a Torá, os profetas, pois essa é a base que Mashiach Yeshua enfatizou e, portanto, seus apóstolos. Teremos também notas adicionadas ao conteúdo e as mesmas estarão na descrição do vídeo, bem como um link como sugestão para o estudo de tais referências. O Caminho de Deus, parte 1, Fundamentos, capítulo 4, a responsabilidade humana. Tópico 1. A condição do ser humano neste mundo depende de duas coisas. Em primeiro lugar, está na sua própria natureza, que consiste nos elementos de seu ser com sua estrutura. Em segundo lugar, o seu meio ambiente e tudo que é relativo a ele. Tópico 2. Como já foi mencionado antes, o homem é composto de dois opostos, um corpo e uma alma. Porém, é óbvio que no homem o elemento físico domina e sua influência é muito mais forte. Quando um indivíduo nasce, ele é quase que completamente físico, com a sua mente exercendo uma influência muito pequena, mas à medida que amadurece, sua mente paulatinamente vai adquirindo maior influência, dependendo da natureza do indivíduo. Todavia, até mesmo depois de um indivíduo ter atingido sua maturidade, o elemento físico não cessa de exercer influência, nem deixa de conduzir o indivíduo na direção de sua natureza. A única maneira que ele pode vir a superar o físico será crescendo em sabedoria, adquirindo experiência sobre o seu corpo e vivendo dentro dos seus limites. Assim ele será capaz de vencer sua natureza física, controlar os seus desejos com firmeza e fortalecer-se para acompanhar o seu intelecto. Contudo, o núcleo desses conceitos visíveis deve-se ao fato de o pecado e a escuridão existirem, fazendo parte da própria natureza intrínseca do mundo físico. Portanto, o elemento físico fica no polo oposto da direção daqueles que estariam dispostos a aproximar-se de Deus e experimentar a sua santidade. Apesar de a alma ser intrinsecamente pura e sublime, logo que se une com o corpo físico e fica envolvida com o mundo material, ela acaba se separando de sua verdadeira natureza, sendo encaminhada para algo que é o seu exato oposto. Enquanto a alma permanece no corpo, ela é prisioneira de uma força restritiva e, a menos que possa vencer essa força, não poderá agir livremente. Deus determinou que essa combinação de corpo e alma deve ser essencialmente permanente. Apesar de os dois se separarem na morte, trata-se apenas de um estado temporário, cuja existência dura somente até a ressurreição. Após a ressurreição, corpo e alma devem coexistir para sempre. Assim, a alma precisa ser capaz de trabalhar, fortalecer-se, enfraquecer gradativamente o poder obstrutor do físico e, deste modo, trazer iluminação para o corpo. Então, o corpo torna-se capaz de elevar-se junto com a alma, de maneira que ambos podem experimentar a luz suprema. Este é o exato oposto da condição humana atual, na qual a alma está ofuscada e deprimida por causa do corpo. Todavia, enquanto está neste mundo, o homem se encontra num estado em que sua natureza física é muito forte. Uma vez que o físico é opaco e não desprovido de conhecimento, o homem existe num estado de grande obscuridade, afastado do estado de proximidade de Deus que lhe é digno. Por isso o homem precisa se esforçar ao máximo para conseguir que sua alma supere o seu corpo, visando melhorar sua condição e elevar-se até o estado que lhe é direito. Tópico 3. O meio ambiente do homem e tudo nele contido também são de natureza física, repletos de trevas. Porque dizem respeito a esse meio ambiente, também suas atividades podem ser somente físicas.
Por causa de sua natureza física, a própria constituição do ser humano força-o a empreender essas ocupações terrenas. Para ele é impossível viver sem comer, beber e outras funções fisiológicas essenciais. Assim, ele também precisa ter propriedades e possessões mediante as quais satisfará a essas necessidades. Então, em consequência de seu corpo, meio ambiente e atividades, o ser humano está enterrado no físico e submerso em trevas. Enquanto for obrigado a buscar as coisas materiais, lhe serão necessários um grande esforço e uma luta vigorosa, caso almeje ascender no sentido de elevar-se, caso almeje elevar-se a um estado de maior iluminação. Tópico 4. Contudo, o plano mais profundo da sabedoria de Deus foi organizar as coisas de modo tal que, apesar do homem ter de estar submerso no físico, ele pudesse ser capaz de atingir a perfeição através de suas atividades mundanas, atividades cotidianas, e do próprio mundo físico. É exatamente através desses que ele atinge um estado puro e sublime, e assim, exatamente, a sua inferioridade é que o eleva. Conforme a nota de número 27, onde temos as seguintes referências: Zohar, verso 245b, Emunot Vedeyot 6, verso 4 e Pardes Rimonim 31, verso 5. Pois o homem, quando transforma a escuridão em luz e as sombras mortais em brilho resplandecente, torna-se capaz de atingir a excelência e glória sem par, conforme a nota 28, que está em Zohar, verso 42. Isso resulta do fato de que Deus organizou e circunscreveu as maneiras pelas quais o homem deveria utilizar o mundo e as suas criaturas de acordo com seus propósitos. Quando o homem aceita e executa dentro dos limites, disposições e intenções ordenados pelo Criador, então as próprias atividades terrenas tornam-se atos de perfeição. Através delas, o homem pode incorporar em si mesmo a perfeição e grande excelência e, consequentemente, elevar a si próprio e superar sua condição de inferioridade. A sabedoria suprema levou em conta todas as categorias das falhas humanas naturais, bem como os conceitos de verdadeira excelência e autêntico valor necessários ao homem para tornar-se digno de se aproximar de Deus e desfrutar seu bem. Levando tudo em conta, Hashem estabeleceu padrões e restrições, mediante os quais tudo o que é excelente deveria ser incorporado no homem e tudo o que o separa de Deus removido. Se não fosse pela determinação de que o ser humano deve morrer, essas ações possibilitariam a alma fortalecer-se e expulsar a opacidade do corpo até o ponto em que a alma fosse capaz de iluminar e purificar o corpo completamente. Ambos, juntos, poderiam então ser elevados até um estado de proximidade de Deus. Todavia, em virtude de determinação, isso não pode ser feito num único estágio. A alma ainda se fortalece através dessas observâncias e o corpo está num estado de iluminação latente, apesar dessa iluminação não poder ser realizada imediatamente. Consequentemente, o que o homem alcança dessa maneira é um potencial estado de perfeição e, no tempo certo, esse potencial é posto em prática. Tópico 5. Esses padrões e restrições são os mandamentos de Deus. Eles incluem ordens positivas e proibições. A finalidade de cada mandamento é possibilitar ao homem atingir e incorporar em si mesmo um nível particular de verdadeira excelência ou remover uma área de deficiência e escuridão. Consegue-se isso fazendo o que os mandamentos exigem e evitando o que proíbem. Porém, a natureza e os detalhes de cada mandamento individual são baseados em todos os aspectos da verdadeira natureza e caráter humanos, assim como nos da perfeição necessária. Então, cada coisa tem as suas condições e limites, como exigido para que o ser humano atinja sua perfeição. A sabedoria suprema sabe de tudo isto, assim como conhece a verdadeira natureza e finalidade de tudo o que existe. Logo, Deus levou tudo em consideração e incluiu tudo o que é necessário nos mandamentos da sua Santa Torá. Assim foi escrito em Deuteronômio 6, verso 24. Deus nos mandou seguir todas essas regras. Que Ele possa nos conceder o seu bem. Continuamos em um próximo vídeo.